Saúde a todos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, direto da sede da Assembleia de Deus de Brasília. É a igreja que está situada na área especial número 8, setor de sul, Taguatinga, Distrito Federal. Ministério que é presidido pelo pastor Sival Pereira Xavier. Eu sou o pastor Isidro Milton e hoje nós vamos estudar a lição 3, que tem como tema a encarnação do Verbo. Lição essa que tem como texto base 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, e depois capítulo 4, verso 1 ao 3, e segunda epístola de João, versículo 7. Dito isso, nós vamos fazer uma oração para iniciarmos, né? Pai, pedimos a tua graça, a tua unção, a tua direção, Pai, por teu Espírito Santo na exposição desta aula. Usa-nos, ó Pai, usa também, ó Deus, essa lição para abrir o entendimento dos teus filhos, do teu povo, sobre, ó Deus, a encarnação do teu Filho, a humanidade do teu Filho. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, passemos para o textuário da lição, está em tela. O textuário tem como assunto Evangelho de São João, capítulo 1, verso 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade prática tem o seguinte pensamento: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Já vimos a leitura bíblica em classe, 1 João capítulo 1, versículos 1 ao 3, capítulo 4, versículos 1 ao 3, 2 João, versículo 7. Na sequência, vejamos os conteúdos. Primeiro tópico, heresias que negam a corporeidade de Cristo. 2, a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo. E, por último, como essas heresias se revelam hoje. Quais são os objetivos? Primeiro, elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. 2, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo. E, por último, relacionar como essas heresias que negam a humanidade e a deidade de Cristo se revelam atualmente. Dito isso, passemos para a introdução da lição, está em tela, introdução da lição. A encarnação de Cristo não é apenas um aspecto secundário de nossa fé, mas a base do sacrifício de Cristo, pois foi como homem que ele se tornou o mediador perfeito entre Deus e a humanidade. A presente lição é uma apologia, isto é, uma defesa à humanidade plena de Jesus Cristo. Portanto, vejamos no tópico 1, nós temos aí no tópico 1 o seguinte assunto: heresias que negam a corporeidade de Cristo. Aí vem 1.1, o que é o docetismo? Então, essa é uma das heresias que nega a corporeidade de Cristo. Aí, ó, o termo vem do grego dokel, que significa ter aparência ou parecer. E a sua origem, conforme estudiosos, é geralmente atribuída a correntes gnósticas, né, que é um conjunto de correntes filosófico-religiosas sincréticas para quem o mundo material era mau. E, na sequência, eu quero trazer alguma observação sobre esse ponto 1. Digo o seguinte, observe o seguinte, ó, vimos que o gnosticismo era uma heresia que se desenvolveu no final do século I, né, e a partir do século II. E a sua origem está no gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo vem de gnose, que diziam que era um conhecimento especial. Eram aqueles que afirmavam que tinham um conhecimento especial, um conhecimento místico, muito além do bíblico. E os gnósticos, ou gnosticismo, foi uma corrente filosófico-religiosa, sincrético, que tem como base as filosofias que floresceram, por exemplo, na Babilônia, no Egito e na Grécia. Fechando, para os gnósticos, né, o mundo era mau, a matéria era má. Portanto, Jesus não podia ter um corpo. E aí, o docetismo, sendo digamos assim, uma extensão do gnosticismo, seguiu a mesma via, tentando, através dos seus conceitos, negar a humanidade de Cristo. O próximo ponto vai falar mais sobre os docetistas. O que os docetistas ensinavam sobre Jesus? Está em tela. O que eles ensinavam? Está bem claro. Ensinavam que o Senhor Jesus não teve um corpo, isto é, não veio em carne. E seu corpo era uma mera aparência. Por quê? Porque eles tinham a mesma visão, como já falamos dos gnósticos, que o corpo, a matéria, era má. Portanto, obviamente, o Evangelho de Lucas claramente destaca a humanidade de Cristo, apresenta Jesus como tendo parentes, amigos, enfim, há diversas referências que mostram que Jesus Cristo teve um corpo real, físico, palpável, né? E aí, de vermelho, sem contar o relato
da sua infância. Lá em Lucas 2, 40 e 52 fala que Jesus crescia de forma normal, né, natural, físico, intelectual e espiritual. Portanto, foi um ser normal como os demais seres. Acho que não tem muito a dizer, porque a Bíblia é clara nisso. O que eu trago mais sobre o que os docetas ensinaram? Digo o seguinte: ensinavam que o corpo físico era inerentemente mau e incompatível com a natureza divina de Jesus. E aí, né, ao propagar que Cristo apenas parecia ser humano, esse ensino anulava o que, pastor? Anulava a eficácia do sacrifício na cruz. Pois, observe, se Jesus não foi verdadeiro homem, ele não poderia representar a humanidade ou morrer pelos pecados. Então veja, não é, como essa heresia era tremenda. Aí na sequência nós temos, né, os principais personagens, docetas, né, os principais expoentes, dentre os muitos, e nós vamos citar 3, está em tela. O primeiro foi, tá aí, ó, Cerinto, contemporâneo do apóstolo, né? Final do século I, negava o quê? O nascimento virginal de Jesus Cristo. Um outro, né, adepto dessa corrente do docetas, Saturnino, né, que era representante do gnosticismo sírio, e ensinava que Jesus não nasceu, não teve forma nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana. Era um fantasma, uma mera aparência, né? Já Marcião, que trouxe muito problema para a igreja, negava ser Cristo verdadeiramente humano, né? E o seu corpo era apenas uma aparência, isto é, negava ser Cristo verdadeiro humano e seu corpo era apenas uma aparência. Portanto, ok? Observe esses 3 pensadores. Porém, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu em Belém da Judéia, como daí as referências, na época do reinado de César. Historicamente está bem determinado, né, a data, o período, e a Bíblia também fala do corpo físico de Jesus. A Bíblia está cheia de exemplos. Aqui para nós, minhas irmãs e meus irmãos, quando você lê o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas, com equilíbrio, com sensatez, salta aos olhos, não é? Que Jesus foi um ser humano, com natureza humana, óbvio, não pecou, mas foi um ser humano como nós, como a própria Bíblia afirma. O que eu trago mais sobre esse ponto? Observe, vimos aí os 3 personagens principais, Cerinto, Saturnino, Marcião, né? E aí, esses ensinos, ou os ensinos desses personagens, foram categoricamente refutados, primeiro pelos apóstolos. João foi categórico no seu evangelho e nas suas cartas. E não só pelos apóstolos, mas também pelos que sucederam, os líderes que sucederam os apóstolos, chamados pais da igreja, a início, final do século I, início do século II. Dentre eles nós podemos ter Clemente de Roma, Policarpo, Inácio, bispo da igreja de Antioquia, né? E também nós tivemos outros que são chamados pais apologistas. Por exemplo, Justino Marte, Irineu, Tertuliano, Orígenes. Esses produziram inúmeros materiais para preparar os cristãos na época, cujo objetivo era defender a fé cristã. Então foram rechaçados essa tese, essa ideia de que Jesus era uma mera aparência, né? E infelizmente chegou aos dias atuais por causa das correntes filosóficas, etc. Vamos dar continuidade, que o próximo tópico vai trazer mais luz sobre esse ponto. Vamos lá. Tópico 2. Qual é a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, isto é, da humanidade de Jesus? Vejamos isso. Primeiro, 1.1, 2.1. O que era desde o princípio. Olha só aí, ó. Aí o apóstolo São João, na sua primeira epístola, na 1.1a, ele diz, ele fala, o que era desde o princípio. Portanto, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam um retrato mais focado na humanidade de Cristo, revelando aspectos como nascimento, seu nascimento, vida e milagre. Já o evangelho de João, ou João, reforça o aspecto divino. Aí vimos a expressão, o que era desde o princípio, 1 João 1.1a, não é? É uma referência, uma reiteração daquilo que o apóstolo tinha afirmado ou afirmou na introdução do seu evangelho. No princípio era o verbo. Verbo aí é palavra, no grego logos. Logos no grego era um termo filosófico que falava de quê? Falava de pensamento, raciocínio, palavra e energia. Só que João quis dizer o seguinte, que o logos aí, o verbo aí, vai muito além de uma mera palavra, de uma mera raciocínio, uma mera energia. Ele se fez carne e habitou entre nós. Isso está em João 1,14. O apóstolo aponta para a humanidade de Cristo. Ele afirma, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, está aí bem claro como que a igreja, né, a afirmação apostólica, principalmente o apóstolo João e o apóstolo São Paulo, foram bastante contundentes em combater essa heresia. O que eu trago mais sobre esse ponto aí? Deixa eu
a seguinte posição. João, observe, não deixa espaço para dúvidas. O verbo eterno, disse ele, que existia desde o princípio, não apenas veio ao mundo, mas o fez de forma humana e palpável. Observe que João 1,14 ele diz, se fez carne, habitou entre nós, e diz mais, e vimos a sua glória, vimos a sua glória. Essa realidade, portanto, refuta as heresias como o docetismo, o gnosticismo e assegura a plena verdade da encarnação de Jesus. Então aqui é ponto pacífico, né? A nossa declaração de fé, ela está recheada, tá ok? No capítulo de número 4, nas páginas 49, 50, 52, nós temos farta referências sobre o Cristo humano, o Cristo divino. Temos aqui todo o argumento para que você defenda a sua fé diante dos tais que dizem que Jesus Cristo foi meramente um fantasma, algo da mente humana. Próximo ponto, ponto 2, 12.2. Vamos falar da reafirmação apostólica. Aí já em 1 João 1b, João reafirma, né? João faz uma reafirmação. O que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram. Ele está reafirmando. O propósito é mostrar, sem deixar dúvida, que o Senhor Jesus veio em carne, né, e ao mundo, e que pôde ser tocado, né, pôde ser visto, tocado, etc, etc. Né? Está aí diversas passagens, João 20, 27. Né? Também Jesus sofreu, foi condenado por Pôncio Pilato. Tem inúmeras passagens, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem que a história confirma. Aí vem Paulo, em Romanos 1:1-3, Paulo é claro, que Jesus nasceu da descendência de Davi segundo a carne, Portanto, o Senhor Jesus é um ser histórico, e não um mero fantasma ou aparição, como diz os docetas, os gnósticos e aqueles que o seguem nos dias atuais. O que eu trago mais? Afirmo o seguinte, João, mais uma vez, em 1 João 1, parte B, não apenas descreve a existência de Jesus, mas insiste na experiência concreta e sensorial dos apóstolos. Observe os termos que ele fala, vimos, contemplamos e tocamos. Isso aqui é deliberado, porque o apóstolo quer deixar claro que Jesus não era uma ilusão ou um ser espiritual, um fantasma, uma aparição sem corpo, mas um homem real que habitou fisicamente entre os homens. João 20, 27, lá está bem claro. Jesus disse, Tomé, toca em mim. Eu não sou um fantasma, eu tenho a essência, eu tenho matéria, eu tenho tudo. Isso já depois de crucificado, hein? Ok? Então vamos lá. 2.3 vai trazer mais sobre esse ponto, diz respeito à afirmação apostólica. Está em tela, o slide 2.3. Uma crença herética, né? 1 João 4, 2 e 3, João vai rechaçar com mais veemência ainda. Aí, ó, na última década, no primeiro século, o docetismo, isso era por volta dos anos 90, mais ou menos, 80, 90, se difundia entre os cristãos. Por isso o apóstolo afirmou, nisto, conforme 1 João 4, 2, 3, conhecereis o Espírito de Deus. Aí nós até grifamos, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, afirma João, é de Deus. Aí todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. É o caso dos docetas. Mas este é o espírito do anticristo, né? Docetas, agnósticos, os gnósticos, etc. Os tais, João diz, são chamados de enganadores, né? Fraudulentos. Aí nós fechamos esse ponto 3 com a seguinte fala, veja a gravidade dessa heresia. Se Jesus não teve um corpo físico real, como afirmavam os gnósticos, os docetas, também não morreu. Se não morreu, não ressuscitou. Aí Paulo diz, porém Paulo afirma, se Cristo não ressuscitou, estamos fadados à miséria. Disse Paulo, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos pecados. Graças a Deus, Jesus ressuscitou, está à direita do Pai, breve voltará para nós nos encontrarmos com eles e com ele para sempre estaremos. Vamos lá, o que eu trago mais sobre esse ponto 3? Digo o seguinte, João declara com veemência que negar a encarnação, que eu estou enfatizando, de Jesus, é adotar o espírito do anticristo. Tal postura não apenas se opõe a Cristo, mas também ataca o cerne da fé cristã, pois, detalhe, a vida, morte e a ressurreição de Jesus, conforme a Bíblia, o Novo Testamento, são a base da esperança cristã. E qualquer doutrina ou qualquer ensino
né, seja por quem for, que negue essa realidade, irmãs e irmãos, deve ser rejeitada com firmeza, como o apóstolo São João rejeitou. Mais uma vez eu quero enfatizar, a nossa declaração de fé está aqui, ó, ok? No capítulo 4, páginas 49 e 58, fala da cristologia. Lá vai falar da identidade do Senhor Jesus, vai falar da humanidade, né? Eu vou até ler aqui rapidinho aqui, ó, tá aqui, ó, no cremos aqui, ó. Tá bem claro aqui, ó. Cremos aqui, ó. Cremos na concepção, no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas anunciou através do profeta Isaías, que ele foi concebido, gerado pelo Espírito Santo. Enfim, tá tudo aqui, né? Só ler com calma que você vai ter argumento para se defender diante desses falsários. Próximo tópico vai falar sobre como essas heresias se revelam, como é que se faz presente, aonde elas estão presentes nos dias atuais. Aí em tela, vai 3.1. Quanto ao nascimento de Jesus, vejamos, não é, o que dizem alguns. Tá aí, ó. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, por exemplo, como os mormons, né? Os mormons e a Igreja da Unificação e outros que ensinam o quê, pastor? Que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Aí, meus irmãos, é a heresia moderna do docetismo, do gnosticismo, transfigurada, ok, numa religião. A Bíblia anunciou no Antigo Testamento, como nós sabemos, a concepção e nascimento virginal de Jesus. Está aí, Isaías 7,14. E o seu cumprimento histórico está claro e enfático no Novo Testamento. Está aí as referências. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, o anjo Gabriel de Samaria descerá sobre ti. Ela disse, mas Senhor, como é que será? Não, o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo como é que ti, e o que nascerá de ti é gerado. Então está bem claro, não tem como, não é, contra-argumentar. Agora as pessoas, esses grupos, essas religiões, né, que infelizmente leem parte isolada da Bíblia e querem impor o seu jeito, sem ler o contexto, o todo. O que é que eu trago mais sobre esse ponto aí? Esse ponto 3.1. Minhas irmãs e meus irmãos, observe, mais uma vez eu quero aqui enfatizar. Negar o nascimento virginal de Jesus, como essas religiões, mormons e outros mais negam, é comprometer a natureza divina de Cristo, a natureza divina e humana perfeita de Cristo. A concepção pelo Espírito Santo, escute, garante que Jesus não herdou a corrupção do pecado, sendo plenamente santo desde o momento da sua ou de sua concepção. Portanto, ele é simultaneamente o Filho de Deus e o Filho do homem, portanto, qualificando-se para ser o nosso mediador, entre Deus e o Pai. Fecho dizendo o seguinte, tais heresias, infelizmente, devem ser rechaçadas. São pessoas que pegam textos isolados, dão ao texto uma interpretação conforme as suas ideias e, obviamente, querem empurrar de goela dentro. Vamos ter cuidado com essas pessoas. Louvado seja o Senhor. Detalhe, o que fazer, pastor? Você tem a declaração de fé, viu, meu irmão? Você pregador, ensinador, você professor comical, você minha irmã, tem tudo aqui da declaração de fé, argumentos de sobra com base bíblica para refutar tais heresias. Próximo ponto, ponto 2, vai falar também o que as heresias modernas dizem sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Primeiro, nega o nascimento virginal. Aí depois vem aqueles que negam, obviamente, a ressurreição. Dentre eles está aí o Alcorão, o livro sagrado do islamismo, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Ok? Está aí a referência do Alcorão. E nas notas de rodapé, afirma que um sósia de Jesus foi levado à cruz e não Cristo. Não foi Cristo que foi crucificado, foi um sósia. Isso se parece com o quê? Com a ideia de Basílides, que foi o quê? Um gnóstico, um defensor do gnosticismo no Egito, por volta do início do século II. Né? Ele negava a crucificação de Cristo e dizia que Cristo não foi crucificado, foi Simão, o sirineu, que foi crucificado em seu lugar, e não Jesus. Olha que absurdo, né? Essa crença, óbvio, é contrária ao pensamento bíblico e histórico. Está aí, ó, os evangelhos sinóticos, diversas referências, registro que Simão foi, crucificado na cruz, João afirmou, enfim, tem inúmeras referências. Eu não vou nem aqui entrar em detalhe, que os irmãos conhecem. O que eu trago sobre esse ponto mais? Digo o seguinte, que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo
mais uma vez, observe que são seitas, são religiões, seitas, são pensamentos que querem deturpar o fundamento da fé cristã. Por quê? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo são os pilares centrais do Evangelho e a base da esperança cristã. É clara e inequívoca, né? A Bíblia é clara e inequívoca ao afirmar que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, parte B e 4, afirma: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Lá em Romanos 5,8, Paulo diz que Deus prova o seu amor conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tem como, né? Não afirmar isso. A Bíblia é clara, a Bíblia está cheia de referência nas cartas, nos evangelhos, né? Ok? E aí, fechando, 3.3, vejamos a confirmação histórica de que Jesus nasceu, né? Viveu como homem, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Está em tela aí, ó. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Aí tem os historiadores, né, romanos e judeus, entre eles Flávio José, um historiador judeu, não era cristão. Disse, né, acusaram-no perante Pilato e este ordenou que o crucificasse. Né? Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram. É a citação de Flávio José. O outro historiador romano é Tácito, aí é romano, outro era judeu, outro era romano. Tácito, um dos maiores historiadores, né? E ele não era cristão, ao contrário, ele era nos fazia o par dos inimigos dos cristãos. Escreveu: aquele de quem levava o nome Cristo, está falando dos discípulos, né? Foi executado no reinado de Tibério, pelo procurador Pôncio Pilato. Ele está destacando a época. Já o Talmud, o que é o Talmud, pastor? É a coleção de escritos de leis, tradição judaica, que surgiu entre o século III e IV depois de Cristo, embora crítico ao cristianismo, reconhece que Jesus foi condenado à morte. Lá, os rabinos afirmam que ele foi pendurado na véspera da Páscoa. Fechando, a Bíblia é clara, declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, conforme Atos 1:3, 1 Coríntios 15, 3:6. O que é que eu trago mais? Minhas irmãs e meus irmãos, o Novo Testamento registra detalhadamente a morte de Jesus na cruz. A morte, o seu sepultamento e a ressurreição. Está cheia de referências bíblicas. Mateus 27, 32, 16, Marcos 15, Lucas 23, João 19, etc. Além disso, a ressurreição é atestada pelas aparições de Jesus a centenas de pessoas, incluindo os apóstolos. 1 Coríntios 3, 15, verso 3 a 8. O livro de Atos, por exemplo, reforça que após a crucificação, Jesus se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Está tudo na Bíblia, né? E aí os escritores, né, históricos, historiadores, como Flávio José, como já vimos, Tácito, o próprio Talmud, confirma. E até hoje, a própria historiografia confirma de fato que, conforme os anais do Império Romano, da história do Império Romano, na época de Pôncio Pilato, mataram um tal de, foi crucificado um tal de Jesus, que dizia ser Deus. Muito bem. Fechando isso aí, nós queremos afirmar o seguinte: a combinação de evidências bíblicas e históricas, queridas e queridos, torna incontestável a realidade da crucificação de Jesus, fundamento inegociável da fé cristã. Então, repito, aqui você tem declaração de fé, página 49 a 58, muito subsídio para você ter mais base, embasamento no argumento da apologia da defesa da fé, que diz respeito à vida humana de Cristo, à sua morte e à sua ressurreição. Muito bem, vimos nas lições 3 tópicos. Primeiro tópico, heresias, que negam a corporeidade de Cristo. Vimos aí os docetas, gnósticos, etc. 2, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, né? E por último, como essas heresias hoje se revelam hoje, né? Vimos aí mormos e etc. Qual é a conclusão da lição? Está em tela. Jesus diz, Filipenses 2, 6, 8, Paulo afirmou: sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Que coisa linda, né? E aí um detalhe, em João 1,14, João afirmou: e habitou entre nós. Ele tomou semelhança humana e, como ser humano, né, com corpo físico, habitou entre nós. Portanto, a doutrina da encarnação de Jesus Cristo é uma das verdades mais profundas e centrais da fé cristã e também mais destacada na Bíblia. Paulo afirmou: grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito,
visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, o assunto da encarnação do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é as minhas considerações finais, é um assunto que vai muito além da razão, vai muito além da especulação filosófica, vai muito além da axiologia. Chega um momento, minhas irmãs e meus irmãos, que tem que ter, que a fé, o crer, tem que entrar em ação. É aquilo que a Bíblia fala. Tem coisas que foram reveladas. As que foram reveladas sobre a encarnação, a humanidade de Cristo e etc., é o suficiente para nós crermos que, de fato, a Bíblia, o Novo Testamento, as cartas de Paulo, o cristianismo tem base sólida em uma história fundamentada, uma história real. Portanto, creia, acredite, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe a todos e que tenhamos uma aula maravilhosa e que todos sejam abençoados com essas explanações. Pai Santo, nós te agradecemos por esse momento especial, onde falamos um pouquinho sobre esse assunto que foge, tem coisa que foge ao raciocínio, mas através do teu Espírito Santo, abra a mente do teu povo para entender o mistério da tua palavra. Pai, em nome de Jesus é que eu oro. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todo, hoje e sempre. Amém. A DEB, em 2025, uma família, uma igreja, uma família voltada para abençoar, para ser bênção na vida de todos. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.